Bom dia, bom dia! Bom dia, meus amores, bom dia! Estamos aqui em mais uma live, dia 79. Meu Deus, como nós já avançamos, né? O tempo vai passando e às vezes a gente nem percebe, mas nós já estamos aqui em mais um dia dessa live e vamos até o final do ano, se assim Deus permitir. Em nome de Jesus. E aí, como é que você tá? Como é que tá sendo a sua semana, o seu mês? Domingo, para algumas pessoas, é o último dia da semana, para outros é o primeiro dia, né? Normalmente, para mim, eu considero o último, que é o dia do desfrute, o dia do descanso, o dia de usufruir daquilo que Deus já nos deu, de usufruir da semana inteira de dedicação, semana inteira de entrega, né? De trabalhar, de se esforçar. Normalmente eu evito trabalhar no final de semana, só mesmo quando é alguma coisa muito necessária. No final de semana, no domingo, né? Porque no sábado eu trabalho. Eu evito trabalhar no domingo, prefiro mesmo estar um momento de descanso, de usufruir, um momento de me conectar mais com Deus, um momento de estar na igreja também, em comunhão com os irmãos. Pela manhã eu dou aula na escola bíblica. Então, o domingo para mim é um dia assim maravilhoso, um dia onde é como se eu pegasse assim o meu corpo, colocasse numa tomada e recarregasse as baterias das minhas energias. E isso é top. Bom dia a todos, bom dia meu amor, bom dia a todos. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos saudáveis. Não só sobre homem e mulher, mas sobre as amizades, sobre tudo, né, que te cerca, né? O que você tem feito para ter relacionamentos diferentes, né? E estamos aqui em mais um dia nesse desafio. Hoje é o dia 79. Bom dia. Hoje é o dia 79, nós estamos aqui todos os dias para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje é domingo, faz live? Sim, no domingo também se faz live, é todos os dias esse desafio até o final do ano de 2022, até o dia 31 de dezembro de 2022. Vamos chegar lá em nome de Jesus. Então é só se preocupar um dia de cada vez, né? Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Deixe seu like aqui, se inscreve no canal. Todo dia nós estamos postando esses vídeos do desafio, onde nós estamos trazendo uma palavra nova, uma palavra de vida, para que você possa ser edificado na palavra de Deus e possa assim realizar os seus sonhos, porque quando você aprende a governar a si mesmo, você consegue transbordar abundância e prosperidade na vida de outras pessoas. Então é sobre isso que nós falamos aqui todos os dias, né? E o texto de hoje está lá em 2 Coríntios, capítulo 14 ao 16. Vamos lá. Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e o templo dos ídolos? Pois nós somos o templo de Deus vivo, como o próprio Deus já disse. Eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Bom, esse texto aqui de 2 Coríntios, né, Paulo, ele orienta ali a igreja de Corinto ele faz questionamentos, né, a respeito do jugo desigual, né? O que é jugo desigual? É quando duas pessoas estão em sintonias diferentes. Pode ser em religiões diferentes, pode ser em ideias e pensamentos diferentes, pode ser sonhos diferentes, pode ser conversa, comunicação diferente. E quando você começa a se relacionar com pessoas que têm um pensamento muito diferente de você, não um pensamento positivo, digamos assim, mas um pensamento ao lado negativo, por exemplo, em questão de religião, né? Quando você, ou por exemplo, alguém é cristão e a outra pessoa não é,
acaba sendo um jugo desigual. Então, você já sendo cristão e você, por exemplo, no momento de namoro, que tá buscando ali um novo relacionamento, e você começa a se relacionar com pessoas que não são cristãs, a tendência é que você acaba acompanhando essa pessoa que não é cristão, e nunca o contrário, né? Aconteceu muitas vezes, e ainda acontece, de muitas mulheres ou homens de não encontrarem pessoas dentro da igreja, né? E começam a procurar na rua, começam a procurar fora. E aí tem assim, a pessoa fica tão apaixonada, né? Vê tanto do lado sentimental, diz assim, ah, não, essa pessoa vai mudar. E na verdade ela acaba não mudando, né? É mais fácil você ir atrás dela do que ela vir até você, né, na igreja. Pode acontecer, mas é muito raro, né? Até porque quando você tá num relacionamento onde duas pessoas pensam totalmente diferente, e principalmente em relação à questão a Deus, né? Pode acontecer de que a outra pessoa ela te leve a fazer coisas que vão contra os seus princípios, vão contra aquilo que você aprendeu, vai contra aquilo que o próprio Espírito de Deus ele determina aqui na sua vida. Todos nós somos templos do Espírito Santo. Então, o nosso papel é cuidar nesse templo, é cuidar do nosso coração também. E o nosso coração, ele é sensível ali para outras situações que vão acontecendo. Então, quando você se relaciona com pessoas que são de má conversação, né, de má companhia, você acaba contaminando o seu coração e automaticamente contamina o templo do Espírito Santo, que é onde Deus ele habita, né? Eu lembro que antes de eu me casar, né, eu já vou fazer 7 anos de casada, e antes de eu namorar, na verdade, né, com o meu esposo, eu tinha, assim, uma vida sentimental muito doida, né, então, pra mim, eu tinha pavor de ficar sozinha, eu não queria ficar sozinha, porque eu tinha ali uma crise de abandono, né, um bloqueio de abandono, onde eu ficava, assim, eu não sabia que era isso, né? Agora que eu já sei o que significava isso, mas na época eu não sabia. Então eu tinha uma necessidade absurda de ter ali alguém do meu lado, principalmente que fosse mais velho do que eu, né? Isso acredito que tenha sido mais pela ausência do meu pai. Embora eu morasse com ele estava sempre trabalhando, então estava sempre ausente. Então eu precisava me sentir segura de alguma forma. Por fato da minha mãe ter ido embora, e eu tava morando com meu pai e meu pai sempre ausente. Então ficava ali alguém, eu sentia a necessidade de ter alguém ali pra me proteger de alguma coisa, né? Então eu comecei a namorar muito cedo, era com 15 anos de idade. E nós éramos de jugo desigual, né? Ele era de uma religião e eu era de outra, completamente diferente, né? E quando você se relaciona com pessoas de religiões completamente diferentes, ou você cede, né, para outra pessoa, ou ela vem com você. Mas é muito mais fácil, comum, na verdade, as mulheres acompanharem um homem, né, do que o homem acompanhar a mulher na igreja, né? Acontece, é diferente, mas acontece também. E aí, nesse primeiro momento, né, eu me vi assim numa situação em que era tudo muito diferente. Então, nossas conversas eram diferentes, a forma como a gente lidava com as pessoas, com a Bíblia, com tudo, né? As doutrinas eram totalmente diferentes. E isso impactou, de certa forma, o nosso relacionamento, que eu cheguei à conclusão de que eu precisava abrir mão precisava abrir mão de onde eu estava para poder estar com ele, para poder acompanhar ele, porque ele era, sabe, tudo pra mim, porque a gente ia casar, porque tudo mais. Sabe, primeiro relacionamento, primeiro namoro, a pessoa pensa que vai casar com o primeiro, né? A maioria das pessoas pensam isso. Mas tudo bem. E aí, o que aconteceu? Eu abri mão da minha religião, abri mão de onde eu estava para ir atrás dele, né? E eu fui por ele e não por Deus. E no momento em que eu tomei essa decisão, tudo se desandou. Aquilo que eu pensava que estava sobre uma base sólida, que era Deus, porque nós dois éramos cristãos e tudo mais, na verdade acabou se desfazendo. Então não era da vontade de Deus. E eu me deixei levar pelas pessoas, no caso por ele, e não por Deus. E ao mesmo tempo eu estava ali manchando o templo do Espírito Santo, que era eu, né? Então,
chegou uma hora que ele mesmo acabou se afastando lá da igreja, da própria igreja dele, e eu fiquei lá durante um tempo. E comecei a mudar, né? Depois que a gente terminou e depois de eu ter chorado horrores, né? De ter sofrido bastante, eu continuei lá, né? Buscando realmente a Deus. Só que eu tinha essa necessidade de ter alguém comigo. Então eu já fui procurando outras pessoas e mais uma vez eu fui no jugo desigual. Dessa vez foi pessoa que não era nem da igreja. O que ficou pior ainda pra mim, né? Porque além de eu estar numa religião onde eu nem conhecia muito, eu estava com alguém que nem era da igreja. Isso aconteceu 2 vezes. Eu me relacionei com 2 pessoas que não eram da igreja. Graças a Deus eu não fiz coisas assim, tipo de beber, de fumar, sabe, dessas coisas. Mas eu sabia que eu estava desagradando a Deus pelas roupas que eu estava usando, pelos lugares que eu comecei a frequentar. E sempre para poder agradar aquela outra pessoa e nunca agradar a Deus. Então, quando você escolhe relacionamentos que acabam te afastando de Deus, você mancha o fruto, você mancha o templo do Espírito Santo, que é você, sabe? E eu demorei muito tempo para poder realmente resolver essa parte da minha vida. E eu costumo dizer que Deus, ele foi tão cuidadoso comigo, tão misericordioso, que ele, sabe, de todas as áreas da minha vida, ele precisava resolver logo essa, para que eu pudesse ter liberdade de resolver as outras. Porque só depois que eu encontrei o meu atual marido, é que eu realmente consegui viver a prosperidade de Deus, viver a abundância de Deus, viver o amor de Deus, viver as riquezas que Deus, ele proporciona para cada um de nós, né? Enquanto eu estava ali ocupando a minha mente, sabe, com pessoas de julgo desigual, até o meu último relacionamento antes do meu marido também foi de julgo desigual, foi de igrejas diferentes, religião diferente, foi tudo diferente, né? Eu nunca encontrava ninguém na igreja que eu tava. Sempre procurava em outro lugar. E mesmo a pessoa sendo cristão, é diferente. E pelo fato de ser diferente, você acaba tendo muitos atritos, muitos conflitos. E isso, de certa forma, acaba manchando o seu coração. Acaba sujando ali o templo do Espírito. E Deus, ele quer habitar em um lugar limpo, em um lugar onde ele possa ter a liberdade de fazer a vontade dele. Sabe? E se nós não procurarmos realmente buscar isso, se a gente não se preocupar em se relacionar com as pessoas corretas, infelizmente Deus não vai ter como agir sobre as nossas vidas. Sabe? O ambiente onde você trabalha, as pessoas que você conversa, tudo isso precisa ter um relacionamento saudável. E esse julgo desigual, às vezes a pessoa, Michelle, eu já casei e eu me converti, o meu marido não, e agora vou ter que separar? Não, sobremaneira, né? A palavra diz que dá essa orientação de que se você é cristão e o seu companheiro, né, o seu cônjuge não é, que você ore por ele, né, e leve ele para a igreja através do seu testemunho. Então, se o Espírito de Deus habita em você, você vai ter um comportamento totalmente diferente, um testemunho totalmente diferente, e a pessoa que está ao seu lado, ela não vai ter outra alternativa depois de um tempo, a não ser te acompanhar nessa mudança. Agora, o que acontece na maioria dos relacionamentos quando uma pessoa é cristã e a outra não é? Essa pessoa que é cristã, ela não mostra o Espírito de Deus ali naquela família, ela não mostra os frutos do Espírito ali naquele lugar. Então, por ela não mostrar, a outra pessoa, ela não sente vontade de fazer a mesma coisa que você faz, não sente vontade de frequentar a mesma igreja que você frequenta, porque ele não percebe ali a diferença, né? Então, é necessário que você se permita ser mudado pelo Espírito de Deus para que ele venha agir sobre a sua vida e também na sua família, né? Quantas famílias, né, não são abençoadas quando crianças vão para a igreja e aí vão levando os seus pais? Porque a criança tem um coração muito ensinável, né? Então, ela começa a mudar ali, começa a falar de Jesus, começa a convidar os pais dela e aí os pais dela vão junto, né? Eu já conheci várias famílias que isso aconteceu, que começou tudo ali nas crianças, né? Onde as crianças estavam indo para a igreja, estavam ali se relacionando com Deus e através dela a família foi alcançada. Então, o que eu quero falar sobre relacionamento saudável? Tudo que você se relaciona com as pessoas que você conversa, ela pode influenciar na sua relação com Deus.
Porque se você se deixar levar por pessoas ruins, de pessoas de má índole, pessoas que vivem enganando os outros, pessoas que vivem roubando, pessoas que vivem fazendo o que é mal, a tendência é que você faça o que é mal também. E não venha achar que você vai, não, eu vou evangelizar todo mundo, eu vou mudar todo mundo que está aqui. Você pode até tentar fazer isso, mas com o tempo pode ser que você não veja o resultado e você acabe desistindo e aquelas outras pessoas vão influenciar você. Não estou dizendo que isso é impossível, mas que é um grande risco isso de acontecer, né? E o que você pode fazer sempre, sempre, sempre? Orar pelas pessoas e testemunhar, ser um testemunho vivo de Deus na vida daquelas outras pessoas, ser um testemunho mesmo na maneira de você falar, na maneira de você se comportar, na maneira de você se relacionar com os outros, na maneira de você agir, de você pensar, de você falar. Tudo isso precisa testemunhar o Espírito Santo de Deus. Por quê, Michele? Porque se Deus não for a transformação na sua vida, se as pessoas não notarem a transformação que Deus fez na sua vida, elas não vão querer aquilo que você tem. Elas vão achar que isso dali é besteira, como muita gente acha, né? Hoje, antigamente, quando a pessoa diz assim, eu sou cristão, pode confiar em mim, isso era válido, mas hoje em dia não é mais, porque houve uma distorção daquilo que é ser cristão. Hoje as pessoas elas vão para a igreja mesmo só para nem sei para quê, talvez para sentir um pouquinho de paz, mas elas não conseguem viver de obediência. Faz um tempo já que tinha uma pessoa lá na loja, passando lá, querendo que a gente fizesse algo para enganar a esposa dele. E a gente decidiu, não, depois que a gente entendeu o que era, né? Falou, não, nós não vamos fazer isso. Aí ele falou, vocês são crentes, né? Eu também sou. Aí eu fiquei assim, nossa, sério? E ele, você disse que é crente e quer, na minha cabeça, né? Eu não falei isso pra ele. Que você é crente e agora quer enganar a sua esposa? Como isso é possível? Então, já houve uma distorção tão grande daquilo que é ser cristão, que as pessoas agem com tanta naturalidade o que é errado, que quando você age de maneira certa, você parece até um extraterrestre, né? E diferente de todo mundo que está fazendo, né? Fulano de tal faz isso, mas eu não faço. Né? Já chegou várias pessoas lá na loja querendo que a gente venha fazer algumas coisas ilegais, né, de maneira errada, falsificar um documento, fazer alguma coisa assim que não é certa, e a gente sempre fica com a mentalidade, nem todo dinheiro do mundo vale isso daqui, nenhum dinheiro do mundo, na verdade, não vale. A pessoa pode pagar o que ela quiser. Teve um que chegou que ele queria que a gente falsificasse uma certidão do cartório. E aí ele falou assim, não, eu pago o dinheiro que for. Eu disse, não, mas eu não faço. Porque eu não trabalho assim. Então, você precisa realmente demonstrar o caráter de Cristo em tudo que você fizer, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua casa, porque sempre vai existir pessoas querendo te corromper, né? Querendo te manchar aquilo